Galera, você já faz parte do movimento PPX? Não? Então inscreva-se agora, aperte o sininho, porque o movimento PPX é a psicopedagogia exponencial. Esse canal vai ter multiplicação de conhecimentos, de estratégias de sucesso, de casos de consultório, de materiais para serem usados, dicas de livros para trabalhar os sentimentos. Vai ser muito completo. Além de que sempre eu posto vídeo de histórias para criançada. Então não fique por fora. Faça a sua inscrição agora. E hoje nós vamos falar sobre a dislexia, que é um transtorno de leitura escrita. Ela tem uma origem neurobiológica e que ela é caracterizada por uma dificuldade que a criança tem no reconhecimento da palavra, na habilidade de decodificação do texto e também na soletração. A gente começa a perceber na fase da alfabetização que eles têm uma dificuldade muito grande no reconhecimento de símbolos gráficos parecidos e também fonemas semelhantes. Alguns exemplos que a gente começa a perceber, algumas trocas, gente, é natural que exista no começo da alfabetização. O que não pode é ser uma coisa sistematizada e com muita variedade. Então, alguns exemplos que a gente tem do reconhecimento dos sinais gráficos parecidos é o B e o D, o A e o E, que para quem não tem a dislexia parece uma coisa como confunde o A e o E. Mas se a gente colocar o A de ponta cabeça, o A de imprensa, ele fica parecendo o E realmente. Os dois R's eles confundem com M, o M com M, o F com T. Assim, é uma variedade muito grande de letras semelhantes que eles terminam confundindo. Então você imagina para essa criança que está lendo uma frase simples e ela está o tempo inteiro reorganizando as letras. Porque ela lê, João jogou o babo. E aí ela vê que babo não faz sentido, então ela muda para dado. Só que o tempo que ela gastou, ela chegou no final da frase, ela já não sabe o que ela leu, né? Ela não consegue lembrar e interpretar, fazer um letramento realmente daquilo que foi lido. E os fonemas parecidos são as consoantes surdas e sonoras. São aquelas que o movimento labial, linguodental, são exatamente iguais. Então, ó, é o FV, se a gente for fazer, é muito parecido. É só o sonzinho, o som que sai um pouco diferente. Então, essas duplas de letras, FV, PB, TD, o CH com o som do X com o som do G, eles trocam bastante. E é natural trocar no primeiro ano de alfabetização. Passou disso, a gente já tem que começar a ficar ligado para trabalhar com mais sistematicamente esses pares de letras. Eu criei essa coleção, eu ainda dava aula, mas eu percebi assim, uma dificuldade muito grande com as surdas e sonoras. E quando eu criei essa coleção, eu criei muito para um material de auxílio na alfabetização. O que eu fiz? Eu fiz essa coleção, que assim, é coleção na ponta da língua, e que é lendo com FV, lendo com TD, lendo com B e P, lendo com C e G, né, o K, G, que eles confundem bastante também, e o lendo com GJ, CH, X, que é o X, J, que eles também terminam trocando. Então, esse material, quando eu criei, eu também criei um monte de atividades para fazer com ele, classificação, conservação das letras, ditados de diferentes maneiras, mas aí eu comecei a perceber que ele era muito adotado por fonoaudióloga. O órgão lá da fonoaudiologia, toda semana me pedia essa coleção de livros. Então, foi muito requisitado pelas fonos e pelas pessoas que trabalhavam a dislexia e o TDAH quando
trabalha a desortografia, que também troca esses pares de letras. E aqui eu fiz uma brincadeira onde 98% das palavras tem ou F ou V. Então fica um pouco trava-língua, olha. Fifa era uma vaquinha feliz que vivia na fazenda do vovô Flávio, um valente vaqueiro. Namorava Alfredo, um boi bravo de festa de rodeio. Bravo só para os vaqueiros. Para a Fifa ele era muito amável. Alfredo a paparicava com suas flores e frutas favoritas, violetas e uvas. Era uma vaca diferente e fantástica, pois em vez de leite fabricava café fresco. Café? Eu não falei que a Fifa era diferente? Então aqui o trabalho está sendo feito com as duas letrinhas juntas, que é para ter uma consciência sonora na hora da leitura. Mas o bom de trabalhar depois é trabalhar as letras separadamente. Então, primeiro dia eu faço uma lista só com F, outro dia só com V, para eles começarem a incorporar. Então vai ter que ser pela sistematização que eles vão aprender a usar o som certo na hora certa. E com as outras, a mesma coisa. Os símbolos gráficos também são trabalhados separadamente. Hoje em dia eu escuto muito assim, nossa, hoje em dia é muito diagnóstico de dislexia. É porque antigamente a alfabetização era tradicional. Então, o que acontecia? A maneira como a gente reorganiza as letras disléxicas era como era alfabetizado antigamente, pelo método tradicional. Quando eu ensinava a letra B, eu trabalhava só o B. Então, eu riscava o B, eu contornava o B, eu fazia o B de massinha, eu lia todas as palavras com B, bala, bela, bola. E assim, o que acontecia? Mesmo que a criança recebesse a imagem como D, ela já sabia que toda vez que ela recebia aquela imagem era o B. Então ele terminava sistematizando e a dislexia só aparecia como uma dificuldade de interpretação e aparecer muito tarde, lá pelo 6º ano, onde ele tem que analisar e sintetizar, onde começa a aparecer mais habilidades que não são tão trabalhadas, né, pelo disléxico, e aí descobria que alguma coisa estava errada. Mas agora, como a alfabetização tem várias linhas e trabalha como um todo o aprendizado das letras, fica muito mais visível logo cedo quando eles têm essas trocas. Por isso que hoje em dia dá para diagnosticar bem mais cedo uma criança disléxica. Alguns sinais que a gente pode ter na educação infantil que é uma criança disléxica. São sinais que podem fazer a gente encaminhar essa criança para ter um laudo de uma dislexia ou não. Dispersão, desenvolvimento baixo da atenção, então essa coisa da atenção concentrada também é complicado. Um atraso na fala e na linguagem. Dificuldades com rima, gente, isso é impressionante a dificuldade que eles têm com rimas. Você fala assim, uma palavra, fala uma palavra que rime com sabão. Eles falam sala. Eles falam a sílaba que começa. E para eles perceberem isso, perceber a rima, é muito difícil. Por isso que é muito bom trabalhar musiquinhas, né, de educação infantil, trabalhar muito livros com poesias, com rimas, para a criança já começar a trabalhar essa dificuldade que eles têm. Aprender canções também aparece como dificuldade, eles não conseguem guardar as letras das músicas. Um fraco desenvolvimento da coordenação motora, isso também está ligado também com a parte da disgrafia, que eu vou falar depois, mas essa parte da coordenação motora fina e da geral também tem um desenvolvimento aquém dos outros colegas da mesma faixa etária. Dificuldade de montar quebra-cabeças, porque essa coisa do análise e síntese assim é bem impressionante. Às vezes eles ficam querendo na força mesmo que a peça se encaixe, mas eles não ficam tão ligados a alguns detalhes, ao todo da cena. E falta de interesses por livros, porque aquele objeto termina sendo para ele um objeto de dificuldade.
né? Que eu recebo as letrinhas invertidas, que o meu ritmo não é o mesmo que os outros, que é um ritmo mais lento de leitura, eu não consigo interpretar aquilo que eu leio, então fica um desinteresse. Por isso que é muito importante para os pais ou para os profissionais terem sempre aquele momento de ler para a criança, porque senão a leitura vai ficar sempre ligada a uma coisa chata, porque eu não consigo, eu não tenho ritmo, eu tenho que reorganizar as letras, e eu tenho que começar a relacionar a leitura como algo prazeroso. Então, pelo menos esse momento de ouvir a história pode despertar o prazer pelo livro. Os sinais da dislexia na idade escolar já é uma dificuldade na aquisição da leitura escrita. Um reconhecimento muito pobre da rima e da aliteração, que seria reconhecer palavras que começam com o mesmo som. Desatenção, dispersão, muita dificuldade na cópia da lousa e dos livros. Eles pulam palavras, eles não conseguem se organizar espacialmente no caderno, então tem que ter uma orientação muito grande nessa cópia. E ela é muito importante também, porque numa cópia ele tem que fazer a imagem mental para colocar no papel. E às vezes eles estão copiando, mas copiam errado, porque eles têm uma dificuldade nessa percepção visomotora da palavra. Dificuldade da coordenação motora fina e grossa. Uma desorganização geral, atrasos nos trabalhos, então essa parte de orientação de tempo e espaço também é complicado. Perdem muitas coisas, assim como o TDAH, eles também têm muitas perdas do material, da folha que eu tinha que fazer a lição, não sabe onde colocou, a pasta desorganizada. Então, ajudar muito nessa organização. Dificuldade em ler mapas e encontrar palavras nos dicionários, por conta dessa espacialidade também. E o vocabulário é mais pobre. Aparece muito essa coisa da semântica, que é encontrar palavras com o mesmo significado. Às vezes falta vocabulário, eles não conseguem buscar uma palavra que tenha o mesmo significado. Como que é feito o diagnóstico? Bom, a avaliação é multidisciplinar. Então é feito por uma neuropsicóloga, por uma fonoaudióloga, pela psicopedagoga, e também consultas com neuro, com psiquiatra. É bom também fazer o processamento auditivo, a audiometria e um exame neurológico, né? Porque já que é uma disfunção neurológica, já tem exames que acusam melhor. Eu gosto de fazer o diagnóstico quando a criança está alfabetizada, porque aí ele já reconhece as letras. E quando para a gente saber exatamente a quantidade de letras que eles trocam, a gente faz esse teste com pseudopalavras, que são palavras que não existem. Porque aí eles não têm o recurso de reorganizar essas palavras. Então você coloca lá, pebade. Como eles sabem que é uma palavra que não existe, eles vão ler exatamente como eles receberam. De repente eles receberam o P como que, eles vão falar que, dá, de. Eles trocam tudo. Aí eles trocam o A e o E. Às vezes está escrito los. No teste da dislexia tem a palavra los, eles leem sol. Eles leem de trás para frente. Las, eles leem sal. Então é uma coisa assim que aí a gente vê realmente o quanto a criança troca. E aí a gente percebe o quanto é sofrido, né? Eu ter que reorganizar uma palavra inteira, cada palavra, cada sílaba, para eu entender o que está sendo colocado. Mas depois que a gente sistematiza, a coisa fica mecânica. Ele vai continuar recebendo a imagem invertida, mas ele já vai saber que é a outra letra que está sendo tratada. É que nem aqueles textos de internet que a gente recebe, que é tudo bagunçado. As palavras, assim, às vezes só a primeira e a última letra estão no lugar, o resto é tudo bagunçado e a gente consegue ler o texto inteiro. Então eu vou pôr aqui um texto só para vocês já testarem, depois escrevam aí nos comentários se vocês conseguiram ler, hein? Eu vou colocar 2 textos diferentes.
Um é esse que vai estar a primeira e a última letra no lugar e todas as letrinhas bagunçadas, e o outro é um texto que mistura letras e números e a gente consegue ler. Por que a gente consegue ler? Porque a gente já tem um treinamento sistemático, a gente lê uma leitura global, a gente não fica decodificando depois do processo de alfabetização, sílaba por sílaba. Por isso que eu falo, calma, às vezes eu faço o teste da dislexia, das pseudopalavras, a criança troca 90 e tantos % das letras. E os pais ficam apavorados, eu falo, calma, às vezes você reorganiza uma letra, você termina reorganizando a outra também, né? Então é um trabalho assim, que depois que a gente faz esse trabalho separadamente, tem uma apostila muito bacana na Associação Brasileira de Dislexia também, que é uma apostila de alfabetização, que também tem essa parte da disgrafia, já trabalha junto do reconhecimento das letras, e também vai bater muito nessa parte das letras, trabalhar as letras separadamente. Muito trabalho sensorial é preciso para essas crianças, então eu vou trabalhar o B, eu vou passar o dedinho lá na farinha, na areia, e vou formar o B. Eu vou colar feijãozinho em cima do B para perceber o movimento. Eu vou trabalhar o meu corpo pulando em cima da letra B. No consultório eu vario muito o tipo de material que eu vou usar. Mas o importante é ele sentir, ele perceber, ele ter essa experiência sensorial de cada letra. Tem um filme que é fantástico para dislexia, que é Assim Como as Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Eu vou colocar depois aqui o link do filme, mas é um filme que mostra um menino disléxico que via todas as letrinhas dançando no caderno, que ele não conseguia ser alfabetizado, e ele vai parar num colégio interno que tem um professor que é um psicopedagogo nato ali. Ele utiliza todos esses recursos para ajudar o menino a ser alfabetizado. Então ele usa massinha, usa o corpo, usa a música, ele vai usando vários recursos diferentes, porque essas crianças precisam desses recursos diferentes para atingir o objetivo. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele filme, porque eu me reconheci muito no trabalho dele, que eu sempre utilizei, às vezes até intuitivamente, mas quando eu percebia que não ia, que ele sempre lia B era D, eu comecei a trabalhar separadamente, trabalhar esse sensorial e fazer outras atividades que ele pudesse incorporar realmente a imagem daquela letra. Eu vou colocar agora aqui algumas dicas muito importantes para um melhor aproveitamento escolar do disléxico. Eu sempre que eu levo o diagnóstico para a escola, o meu relatório, eu coloco essas orientações que são muito importantes. Então, nesses 28 anos de trabalho, são dados que eu fui pegando com os neuros, com os psiquiatras e algumas informações que estão na própria lei de diretrizes do disléxico. Então, uma é a localização na classe. Então, uma proximidade do professor, mas preferir as laterais da classe. Eu acho que tem um melhor aproveitamento, mas ele não pode ficar muito no fundo, porque tem que ter uma melhor assessoria. Mas também não ficar aquele que coloca bem na frente, que precisa o tempo inteiro, porque como eles têm a desatenção, eles precisam ter o recurso, às vezes, de olhar para trás. Então, quando ele está nas laterais da classe, ele tem uma maior visão do todo. Fazer contato visual, isso é importantíssimo. Entender o fulano, repete aquilo que eu falei, agora sempre com muita discrição para não expor ainda mais a criança. Tem algumas vezes eu peço para o professor, para a escola, não expor a criança para uma leitura em voz alta. Mas eu já tive um paciente que ele começou a se sentir mal de não ser chamado. Então ele sempre pedia para ler. Apesar da dificuldade dele ler bem silabado, bem lento, né? Aquele decodificando cada letra, mas ele não se importava de se expor. Mas isso é bem raro, eles ficam muito envergonhados de ter uma leitura que ainda não está no ritmo dos demais. Por isso que é muito importante
conhecer o meu próprio aluno, conhecer o meu paciente para as orientações serem bem individualizadas. Eu vou adaptando, tem criança que eu falo, não precisa mais disso, eu já não coloco no relatório, né? Porque tá lá na lei, mas se ela não precisa, a gente vai soltando, né? Só coloca as orientações que são válidas para aquela criança. Solicitar carteira arrumada, então de vez em quando passar lá e falar, vamos organizar, tira isso aqui que a gente não está usando mais, senão eles vão usando e vão deixando todo o material que já não precisa mais em cima da carteira e fica aquela bagunça, né? Verificar anotações da agenda, isso eu peço esse trabalho com a escola, eu peço pelo menos 3 meses para eles olharem se ele anotou a tarefa, se ele anotou o trabalho, sabe? Um trabalho bem que é trabalhoso mesmo, eu tenho consciência disso, eu já trabalhei em sala de aula, mas é uma coisa que eu fazia. Eu tinha também parceria com as psicopedagogas e eu seguia muito séria essa orientação, porque são 3 meses de trabalho, mas que depois que é sistematizado e que ele incorpora, vale muito mais, porque aí a gente não precisa mais ficar o tempo inteiro em cima daquela criança. Não descontar as trocas disléxicas. Gente, ele não troca o B, o D, o FV porque ele quer, porque ele não prestou atenção, é porque realmente é mais complicado. Então, essas trocas disléxicas não podem ser descontadas, não devem ser descontadas numa prova, a não ser que tenha sido muito trabalhado, aí eu falo para a escola, agora já pode descontar, porque ele já incorporou as trocas. Prova em outro ambiente. Isso é muito importante, porque ele se distrai com muita facilidade. Então, a prova assistida, às vezes num ambiente, na biblioteca, na sala da orientação, na sala de reforço, cada escola oferece um lugar, às vezes com uma pessoa também junto. Para quê? Para garantir que ela tenha entendido cada questão. Porque às vezes, quando eles chegam aqui, eu vou olhar a prova e falo, mas isso daqui você sabia? Ele fala, era isso que estava perguntando? Então, tem um momento, quando o disléxico ainda não está trabalhado psicopedagogicamente, que tem que ter aquele recurso de alguém lendo ou garantindo, manda a criança ler, mas garante que ele tem entendido. O que você entendeu dessa questão? Não é assim. Vamos lá, lê de novo. Só de mandar, não preciso dar a resposta para a criança, não é para dar. Mas é fazer essa mediação que eles têm um direito, né? Eles aprendem de uma maneira diferenciada. Oferecer mais tempo também, por conta do ritmo lento. Sempre que possível, conservar a terminologia do livro, porque para ele, às vezes, só de mudar algumas palavras, ele já se confunde, e aí a gente não vai ter uma real dimensão na avaliação se ele assimilou ou não. Às vezes ele só não entendeu a palavra. E é muito engraçado, às vezes eles leem uma frase e eles se pegam naquela palavra que eles não conhecem. E se eles olharem, se eles prestarem atenção, eles conseguem entender o contexto geral, mas eles ficam presos naquela palavra e terminam não interpretando a frase inteira. Então, às vezes eu falo, o que você acha que essa palavra significa vendo o todo? E aí eles vão aprendendo a decodificar, mais fazendo uma síntese do que analisando palavra por palavra. Utilizar uma linguagem clara e objetiva. Elaborar enunciados curtos. Gente, quando tem 2 enunciados na mesma questão, geralmente eles esquecem um dos 2. Eles focam em um e esquecem o outro. Então, chamar atenção. Quando é feito um trabalho, eu sempre falo para eles, quando tiver 2 perguntas, grifa uma com uma cor, uma com outra cor, para você lembrar que você tem que responder as 2. Então, a gente vai dando estratégias para a criança, mas enquanto ela não tem ainda esse repertório de estratégias, aí tem que ter uma ajuda mesmo do professor, né, de facilitar. Evitar questões na negativa. A negativa, eles terminam não percebendo o não, e aí respondem errado. Eles respondem o contrário daquilo que está sendo pedido. A língua estrangeira tem que ser avaliada de uma maneira diferente. É o progresso dele com ele mesmo. Ele já tem dificuldade na língua mãe. Imagine para essa criança decodificar símbolos de uma outra língua. Então tem que ter uma avaliação diferenciada. O que eu falo nas escolas é que não é para, eu vou dar 8 para... Mas de repente, se aquela evolução
do bimestre dele vale um 8 em termos de esforço, não tem o menor problema, mesmo porque a língua estrangeira não é uma coisa que vai ser ponto de repetição de ano, né? Não tem isso. Valorizar não só o que está explícito, mas o que está implícito nas respostas. Então, às vezes, pode chamar a criança e perguntar o que ela quis dizer com aquilo, porque ela dá uma resposta mais generalizada, mas ela entendeu aquilo. Se a gente for ler nas entrelinhas, a gente consegue entender aquilo que ela quis passar naquela resposta. Oferecer opção de prova oral. Então, tem crianças que eu coloco até na escola, como é importante essa coisa da escrita, eu peço para mesclar, faz um pouco da prova oral, um pouco da escrita, a prova oral com um peso maior do que a escrita, mas tem criança que se nega a fazer prova oral, então por isso que tem que ser um combinado com a criança antes. Tem criança que é tímida, não quer se expor, então ela não quer a prova oral, mas tem outras que preferem. Não registrar a nota antes de fazer uma verificação com o aluno. Verificar o que ela realmente assimilou ou deixou de assimilar. E aí, tá gostando desse vídeo? Então deixe o seu like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, aperte o sininho, não perca a oportunidade de receber todas as notificações das novidades desse canal. Seja realmente um PPX, um multiplicador de conhecimentos. Então vamos lá, agora vamos falar sobre a disgrafia. O que é a disgrafia? É um transtorno de psicomotricidade. Quais são as características mais comuns de um disgráfico? Ele tem a formação de letras bem imprecisas. As letras ou são muito largas ou são muito pequenas. Uso incorreto das maiúsculas e minúsculas, as letras são sobrepostas, os espaçamentos são inconsistentes entre as letras e as palavras, tem uma falta de fluência na escrita, tem uma forma incorreta de segurar o lápis, é uma deficiência tanto na apreensão como na pressão colocada na hora de escrever. O ritmo é muito lento ou muito rápido, termina fazendo. O que caracteriza muito é que não dá para entender aquilo que ele escreve. Então, já tive vários alunos disgráficos que nem eles sabem o que está escrito. Então, por isso que para essas crianças também rever a prova, a atividade, pedir para eles colocarem, falar o que eles escreveram é muito importante. Eu combino com algumas escolas da criança usar laptop também. Às vezes é tão sério o caso da disgrafia que enquanto está em tratamento, para ele ser compreendido, ele usa um laptop para poder utilizar. E em paralelo a gente vai fazendo todo esse trabalho da psicomotricidade. Tem também a descalculia. O que seria a descalculia? É uma inabilidade de pensar, refletir, raciocinar, todos os processos que envolvem números ou conceitos matemáticos, ele apresenta uma dificuldade muito grande. Não consegue relacionar o algarismo com a quantidade e nem com a palavra com a quantidade também, né? A palavra numérica. Os problemas na espacialidade também são muito grandes. Ele tem dificuldade em relacionar os conceitos matemáticos, adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, porcentagem. Ele não consegue fazer analogias e mostrar que às vezes a adição, a multiplicação é uma forma de adição. Então eles não conservam esses conceitos. A porcentagem com a fração, é muito difícil eles fazerem essas relações. Por isso que com eles é muito importante trabalhar com material concreto, né? Eles têm que perceber aquilo que está acontecendo. Quando eu for trabalhar a multiplicação, para ele entender que é uma forma de adição, eu tenho que fazer várias situações concretas. Olha,
ele comprou 3 vezes 6 balas, então ele vai lá e põe uma vez 6 balas, outra vez 6 balas, outra vez 6 balas, aí ele mostra que ele tá adicionando, porque o que acontece muito com essas crianças, às vezes quando a gente dá um problema de multiplicação, ele percebe que alguma coisa está sendo juntada, então ele faz uma conta, onde é de vezes, ele faz uma conta de mais. São 12 caixas com 12 refrigerantes. Ele pega 12 mais 12. Ele não entende que é 12 vezes o número 12. Então tem que ser tudo muito concreto. Mostrar, trabalhar muito em cima do sistema decimal, das trocas. Primeiro mostrar essa parte de abstração, que eles não têm, eles têm muita dificuldade na abstração, então mostra no concreto para depois ele abstrair, depois ter um trabalho de sistematização, onde aí ele vai conseguir fazer a representação mental daquilo que foi trabalhado. Falando em trocas numéricas, eu vou mostrar aqui um jogo que eu fiz para uma criança que tinha descalculia. E ela não conseguia incorporar a tabuada e nem perceber o processo de conservação. Ela não entendia por que quando ficava 10 na unidade virava dezena. Então, para ela perceber essa troca, eu fiz esse jogo que eu fazia com tampinha de garrafa e depois eu passei e ele se transformou nesse jogo. Então, eu fiz assim, olha, tem a cartelinha das unidades, das dezenas, das centenas. E tem o troféu, que é o milhar, que seria para quem vai ganhar o jogo. Então, como que eu faço? Cada um recebe uma roleta e aí, pela repetição, eles vão decorando. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, a gente vai trabalhar hoje a tabuada do 6. Aí a criança vai lá, coloca a roleta 6 vezes 1. Então, 6. Aí eu pego 6 unidades. Aí na próxima, aí ela joga, na minha próxima vez eu faço 6 vezes 6, 36. Como eu começo, eu pego assim, 3 dezenas. E eu não ia ter que pegar 6 unidades, aí eu começo a mexer com a cabeça dessa criança, que ela começa a achar que eu tô roubando. Eu falo, bom, eu ia pegar 6, para não ter que pegar 6, juntar e devolver, eu faço assim, eu pego 4, 6 mais 4, 10, já pego uma dezena. E ela começa a prestar atenção, e aí ela começa a entender essa coisa da troca direta, do troco, quando a gente vai... É muito gostoso como a gente vê a evolução. E como eu não fico toda hora, fala, 6 vezes 6, quanto é? Mas eu falo, 6 vezes 6, 36. Ela vai lá, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. Quando termina o jogo, que a gente vai fazendo todas as trocas, quem tiver as 10 centenas, leva o milhar e é o campeão. Mas quando termina o jogo, eles já sabem de cor a tabuada. E eles ficam numa alegria, porque eles saem e ficam assim, mãe, pergunta a tabuada, olha, eu decorei a tabuada em 10 minutos de jogo. Eles não acreditam, por quê? Eles estão sendo desafiados, eles estão numa brincadeira totalmente lúdica, mas totalmente concreta. Ele vai fazendo as abstrações, mas no início é bem concreto. Então quando eles falam, mas por que você pegou direto a dezena? Eu falo, ó, vamos perceber. Eu já tinha 4 aqui, eu não ia pegar 6, então junta. 10. 10 não é uma dezena? Então, já peguei direto. Na próxima ele já está fazendo a troca. Então, é muito gostoso ver a evolução. E para quem tem a descalculia, já tem uma dificuldade na memorização, TDAH também, eu trabalho uma tabuada por sessão. Porque podia fazer também assim, na regra do jogo, a gente coloca para eles jogarem as 2 roletas, mas aqui é quem já sabe a maioria de cor. Então deu, sei lá, 7 vezes 8, 56. Aí eu vou lá e pego 56. Mas para decorar, para memorizar, para ser uma coisa efetiva, mas ao mesmo tempo abstrair o processo da tabuada, o melhor é fazer uma de cada vez. Bom, gente, se gostaram da aula, dê o like, não se esqueçam que toda terça-feira tem aula nova. Então, para não esquecer,
já coloca, se inscreve no canal, aperta o sininho, que aí vocês vão receber a notificação, não precisa nem ficar lembrando do dia da aula. Toda semana com aula nova, eu diversifico bem o tema, tem temas que nem esse de conceitos mesmo, de dificuldade de aprendizagem que ajuda a gente a entender, mas sempre com dicas práticas de jogos, de livros. A parte terapêutica também tem muita coisa para trabalhar as habilidades socioemocionais, dicas que vocês vão poder usar na mesma hora. Eu tenho recebido feedbacks muito bacanas de dicas que eu estou dando nas lives, aqui nas aulas, e o pessoal está me mandando vídeos incríveis das dinâmicas, porque vocês terminam sempre em cima de uma ideia minha, criando mais muitas outras. Então não esqueçam de me mandar o feedback, mandar as atividades, coloquem aí, deixem um comentário do que vocês gostaram, se tem algum tema que eu ainda não comentei e que vocês querem. Agora também inscrevam-se no Método Paula Furtado, entra lá, deixa seu nome inscrito para serem avisados das próximas aberturas de turma para o curso, hein? Te espero na próxima aula.